Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta oportunidade, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema. Prestemos atenção. O resgate urgente do culto pentecostal. Querido obreiro, não se esqueça de algo sumamente importante. A Bíblia Sagrada não é um simples ou mero livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a suficiente, a soberana, a perfeita, a inteligível, a sempre atual e a eterna Palavra de Deus. E que o Espírito Santo, o Divino Preceptor, nos auxilie nesta mensagem. Amém. Fui criado numa igreja que sabia como ofertar a Jesus Cristo, nosso amado Senhor, um culto genuinamente bíblico. Ali, na Assembleia de Deus em São Bernardo do Campo, São Paulo, nosso pastor, o querido irmão Roberto Montanheiro, tinha como prioridade máxima ensinar-nos a adorar o Criador de todas as coisas, como a Bíblia Sagrada nos requer. Nossas reuniões de adoração, posto que simples, sempre resultavam em conversões, batismos no Espírito Santo, milagres e outras intervenções divinas. Enfim, nosso culto era inequivocamente bíblico, apostólico e pentecostal. O que sempre me chamou a atenção naqueles cultos era o destaque que o nosso pastor dava à exposição da Bíblia Sagrada, a soberana e indispensável Palavra de Deus. Apesar da participação ativa da banda, coral, grupos de cantores, a maior parte do tempo de nossa adoração era reservada ao pregador do Santo Evangelho. Como honrávamos a Palavra de Deus, o Deus da Palavra jamais deixou de honrar-nos com as suas constantes, poderosas e ansiadas visitações. Hoje, já não cultuamos a Deus como ontem. Não devo generalizar esta crise, porquanto reconheço não serem poucas as igrejas que ainda adoram a Jesus Cristo, nosso real e bendito Senhor, como o Espírito Santo nos constrange a fazê-lo. Por esta razão, conclamo a todos os pastores a retomarmos o modelo de adoração e louvor a Deus, conforme o recebemos de nossos pais fundadores, Daniel Berg e Gunnar Wingren. Um modelo, aliás, legitimamente bíblico, patentemente apostólico e genuinamente pentecostal. Sim, querido obreiro, um modelo santo, modesto e ordeiro. Um modelo outro sim, que se ergue como um forte protesto contra as profanações que neste momento praticam-se em muitas igrejas, congregações e ajuntamentos tidos como pentecostais. Tópico 1. O que é o culto pentecostal? O legítimo culto pentecostal não é, como muitos estudiosos supõem, uma inovação litúrgica do século passado. O culto que prestamos ao Deus único, vivo e verdadeiro, tem como fundamento a Bíblia Sagrada, a tradição apostólica e a herança de nossos honrados e santos pioneiros. Por conseguinte, o culto pentecostal é a adoração que os santos profetas e os apóstolos do Cordeiro ordenam-nos a santificar a Deus Pai e a Deus Filho através do Espírito Santo.
Nosso compromisso cultual não se limita a um lugar ou a uma reunião, pois as Escrituras instam-nos a adorar ao Deus Trino onde quer que nos achemos, conforme declarou nosso Senhor à mulher samaritana. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João capítulo 4, versículos 23 e 24. Lidimamente bíblico, o culto pentecostal é abundante no Espírito Santo, eficaz na palavra de Deus e didático na exposição do Santo Evangelho. O apóstolo Paulo enumera pedagogicamente os elementos de nosso culto. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajunteis, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. 1 Coríntios capítulo 14 e versículo 26. Não é raro, em um culto biblicamente pentecostal, ouvirem-se línguas estranhas e a sua interpretação, profecia e revelações através da sabedoria e das ciências sobrenaturais. 1 Coríntios capítulo 14, do versículo 27 ao 32. Não é raro também virem-se curas divinas, sinais e maravilhas, porque o Deus da Bíblia Sagrada continua o mesmo. Não mudará jamais. Todavia, o objetivo primordial de nosso culto é a proclamação da palavra de Deus com toda ousadia e eficácia, conforme o fazia a Igreja Apostólica. Atos capítulo 4, do versículo 29 ao 31. Sim, querido irmão, este é o culto que santificamos a Jesus Cristo, nosso perfeitíssimo Senhor. Quanto mais o adoramos, mais santos nos tornamos. Tópico 2. Porque o culto genuinamente bíblico e pentecostal é imprescindível. O verdadeiro culto pentecostal não é um mero entretenimento. Seu objetivo é, antes de tudo, adorar a Deus e conduzir seus adoradores à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12 e versículo 14. Isto posto, converte-se nosso culto num poderoso recurso didático. Através dos cânticos, testemunhos e notadamente dos sermões, doutrinas e estudos bíblicos, o Espírito Santo levar-nos-á a aprender, em cada congraçamento, quão gloriosa é a Bíblia Sagrada, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Portemo-nos, pois, em espírito e verdade. Sendo o culto pentecostal um poderoso recurso didático, tem de ser esboçado com toda a antecedência, esmero e biblicidade, para que, em seu término, o nome de Deus seja exaltado e resulte em edificação de vidas, salvação de almas e na presença do reino dos céus entre nós. Não eram assim as reuniões da Igreja Apostólica? Eis como foi encerrado um dos ajuntamentos mais significativos narrados por Lucas em Atos dos Apóstolos. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4 e versículo 31.
Afirmamos, pois, que o culto pentecostal, longe de ser um espetáculo, tem de ser dirigido, assistido e recebido como uma grande reunião de ensinamento da Palavra de Deus. E para que todos a aprendamos, todos os recursos bíblicos e, portanto, decentes e santos serão utilizados. Cânticos, declamações e salmos, testemunhos, dons espirituais e principalmente a exposição das Escrituras Sagradas. Tópico 3. O culto pentecostal não é um espetáculo profano. Indiscutivelmente bíblico, o culto pentecostal tem como objetivo adorar a Deus e santificar seus adoradores mediante a celebração da palavra. Logo, não podemos transformá-lo numa ocasião à carne, numa guarida à licenciosidade ou numa veneração a Satanás. Lembremo-nos do culto hebreu no deserto. O que era para ser uma reunião de louvor e enaltecimento a Jeová, resultou num ajuntamento que escandalizaria até mesmo os pagãos. Eis o registro pesaroso do autor sagrado. E no dia seguinte madrugaram, e ofereceram holocaustos, e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Êxodo capítulo 32 e versículo 6. Exteriormente parecia culto. Aos ouvidos de Josué parecia até guerra. Na verdade, era uma apostasia coletiva. Uma batalha que a carne ganhara. A nação hebreia, ressentida com a ausência de Moisés, contra o Senhor sempre presente, rebelou-se. Coletiva e conscientemente rebelou-se contra o Santo de Israel, que os arrancara do Egito, conforme o Santíssimo Deus denuncia a Moisés. Vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram, e sacrificaram-lhe, e disseram: Estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Êxodo capítulo 32, versículos 7 e 8. Diante do lamentável exemplo dos israelitas, perguntamos: estará Deus satisfeito com os nossos cultos? Estará Ele alegre com as nossas danças ridículas, com os nossos teatros que, nas solenidades mais importantes, roubam-nos o tempo da palavra? Estará o Senhor prazenteiro com as vestes indecentes de nossos artistas, com as zombarias tolas, blasfemas e imorais que estão a corromper nossos púlpitos? Sim, querido pastor, estará o Imaculado Cordeiro favorável ao que fazemos com os nossos templos? Eis a deplorável situação de muitos santuários nossos. O que nos lembram? Alguns evocam casas noturnas, outros pistas de dança, ainda outros um recinto pagão. Vejamos agora os nossos púlpitos. A madeira que sustentava o estrado de Esdras foi substituída por latas, latões e tambores. Os lugares onde deveriam estar os presbíteros e os ministros da palavra são agora ocupados por aqueles que ímpia e mercadologicamente desprezam-nos, a querida harpa cristã e os hinos de Deus. Estará o eterno Cordeiro exultante com toda essa desfiguração, profanação e mundanização de nosso culto? Querido pastor,
não tenhamos como modelo litúrgico a maldita reunião de Baal-Peor, que levou à morte num só dia 24.000 israelitas. O Senhor está irado conosco, como irado esteve com aqueles varões, como relata o autor sagrado. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Números capítulo 25 e versículo 3. O Senhor está a requerer de cada um de nós, pastores de ovelhas, temor e reverência. Ouçamos, pois, o piedoso salmista. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 93 e versículo 5. Tópico 4. O púlpito pentecostal exige santidade, temor e reverência. Não são poucos os pregadores que, ao invés de curvar-se às Escrituras para só falar o que convém à sã doutrina, desperdiçam tempo, oportunidade e vida a colecionar piadas, a selecionar gracejos, a escavar casos picantes e a ensaiar caretas. O seu intuito é um só: levar o povo de Deus a rir, a gargalhar e a portar-se debochadamente na casa do Senhor. Não pregam a Bíblia, mas sabem como habilmente contar uma pilhéria. Não oram, mas interpretam convincentemente uma blasfêmia. Seus olhos não mais derramam lágrimas, mas a sua boca, já irreverente e profana, não respeita o Santíssimo Cordeiro. Querido comediante, quem lhe disse que Deus o chamou a fazer-lhe o povo rir e gargalhar? Ouçamos Jeová através do santo profeta. Tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição. Congregai o povo, santificai a congregação. Ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? Joel capítulo 2, do versículo 15 ao 17. Sim, prezado stand-up, não é hora de embriagar o povo de Deus com piadas, gracejos, casos picantes e caretas, pois a última trombeta está prestes a estrugir. Jesus está às portas. Sua vinda é imediata. Hajamos com seriedade em nossos púlpitos. Levemos nossos crentes ao arrependimento. Caso contrário, pereceremos e no lago de fogo seremos lançados. Deus não o chamou a vomitar pilhérias e xistes, mas a falar apenas o que convém à sã doutrina. Tito capítulo 2 e versículo 1. Conserte-se. Ainda há tempo. Tópico 5. O púlpito não é palanque. Conscientizemo-nos de algo sobremodo temerário e perturbador. Púlpito não é palanque. Por ser o lugar de onde proclama-se a palavra de Deus, é o local mais reservado e sagrado de um templo. Por este motivo,
Só devem ter-lhe acesso os varões que Deus chamou ao santo ministério. Logo, não guindaremos a esta plataforma sob nenhuma hipótese político algum, quer já eleito, quer ainda candidato. Que honradamente sejam eles recebidos. Não os conduzamos, porém, ao santo púlpito. Em relação às autoridades constituídas, duas são as nossas obrigações como homens de Deus. Uma, sacerdotal, interceder por eles diante do Todo-Poderoso para que realizem um bom trabalho frente à coisa pública e, biblicamente, promovam o bem comum. A outra, profética. Sempre que um deles fizer-se réprobo, saibamos como repreendê-lo pela Bíblia Sagrada, como Daniel fez com o rei de Babilônia, o soberbo Nabucodonosor. Que o culto pentecostal seja reservado exclusivamente aos que Deus convocou a falar apenas o que convém à sã doutrina. Afinal, somos homens de Deus, e como tais hajamos. Orientemos nossas ovelhas a não apoiar agendas e pautas antibíblicas. Todavia, não nos comprometamos partidariamente, nem empenhemos os votos de nosso rebanho. Sejamos prudentes, corajosos e sábios. Não percamos a autoridades como súditos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nosso compromisso inadiável é com os eleitos de Deus, a Igreja de Jesus Cristo, nosso amantíssimo Senhor. Conclusão. Ao ler os capítulos 2 e 3 de Apocalipse, consolo-me. Em cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, vejo meu amado Senhor a intervir pessoal e eficazmente. Vejo-o a repreender este pastor, a consolar aquele, a orientar aquele outro. Enfim, conhece ele muito particular e intimamente nossas igrejas, congregações e instituições que, biblicamente, são também igrejas. Jesus Cristo, nosso onipresente Senhor, não apenas assiste aos nossos cultos, como também participa de cada um deles ativamente. Assim prometeu-nos ele. Com seus olhos profundos e cheios de chama divina, sonda-nos os corações, os rins e os nossos pensamentos mais escondidos e disfarçados. Eis porque devemos portar-nos santamente em nossos ajuntamentos. Ouçamos uma vez mais o piedoso salmista. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Salmo 93 e versículo 5. Meu querido pastor, sabia você que até mesmo uma reunião convencional tem de ser presidida como um santo culto a Jesus Cristo, nosso soberano e retíssimo Senhor? Sim, é uma reunião de ministros do Santo Evangelho, não uma roda de escarnecedores. Então, lancemos fora os palavrões, xingamentos, conchavos, mentiras e calúnias. Afinal, somos homens de Deus e não filhos de Belial. Finalmente, ensinemos nossas ovelhas a portarem-se com decência e ordem na casa do Senhor. Ali, perante o Cordeiro crucificado e ressurreto, não há espaço para sensualidade, irreverência e profanações. Lembre-se, o Senhor a tudo presencia.
Zelemos, pois, pela biblicidade e pureza do culto pentecostal, e que o Senhor tenha misericórdia de nossas almas. Oremos. Agradecemos-te, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Criaste os céus, o céu dos céus, a terra, o ser humano. Criaste a Tua igreja, mistério dos mistérios, e entregaste-nos, ó Deus, a Bíblia Sagrada, a Tua inspirada, inerrante e infalível palavra. Então, dá, Senhor, que sejamos reverentes e santos em todos os cultos que prestarmos a Ti, soberano Deus. Ó Senhor, e que haja em Tua casa a santidade que Tu exiges de cada um de nós, pastores ou ovelhas. Todos devemos reverenciar-te na beleza da Tua santidade. Abençoa os nossos cultos. Abençoa-os. Que haja neles a correta exposição da Tua palavra. Que ela seja louvada, reverenciada e guardada, e que tenha todo o tempo que ela necessita para ser explanada. Ó Deus, Pai, a Tua palavra é inspirada, inerrante e infalível, que a tenhamos sempre, como ela é, a Tua perfeitíssima palavra. Em nome de Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.